Existem silêncios que não são vazios, sabe? São cheios de um sussurro antigo que a gente sente na espinha, uma melodia dissonante que reverbera dos cantos mais escuros do universo. É um som que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma, e quando ele começa, ele não para. Ele te envolve, te consome, até que o único som que resta é o do seu próprio pânico se despedaçando no abismo. Houve um tempo em que o silêncio me acalmava, uma tela em branco para as minhas próprias sinfonias de palavras. Agora, é o rugido primordial de um vazio que me persegue. Eu aprendi isso da pior forma possível. Meu nome é Elias, ou o que restou de mim. E essa é a história de como uma herança transformou o meu mundo em um eco de horrores que nunca deveriam ter sido tocados. Tudo começou quando meu tio-avô, Abel, faleceu. Um homem recluso, quase uma lenda na família. Suas aparições em reuniões eram raras, sempre com um olhar distante, como se estivesse vendo algo que mais ninguém podia. Morava numa casa antiga, lá no meio do nada, em uma cidadezinha chamada Águas Mortas. O nome já deveria ter sido um aviso, não é? Um vilarejo esquecido, envolto por uma névoa constante, que parecia abafar até os sons mais comuns. As pessoas ali tinham um olhar peculiar, um misto de resignação e um medo latente, como se vivessem à sombra de algo antigo e inescapável. Herdei a casa e, com ela, a chance de fugir da cidade grande, do barulho incessante, da rotina asfixiante. Eu era um escritor, ou tentava ser, e sonhava com a paz para finalmente me concentrar nas minhas palavras. Imaginava-me naquelas janelas amplas, contemplando a floresta, encontrando inspiração na quietude. Lê do engano, meu caro. A quietude de Águas Mortas não era a paz que eu buscava. Era a calmaria antes da tempestade, o vácuo que precede o dilúvio cósmico. A casa era imponente, mas decadente, como um monstro adormecido. Uma construção vitoriana escura, com torres pontiagudas que arranhavam o céu e janelas que pareciam olhos vazios fitando a floresta densa que a cercava, sempre escura, sempre silenciosa. As gárgulas empoeiradas no telhado pareciam espiar com escárnio a minha chegada. O cheiro era o primeiro a te abraçar, um mofo denso, com a doçura rançosa de madeira velha e papel úmido, misturado a um ar parado que parecia ter ficado preso ali por séculos, carregado com o pó de mil lembranças esquecidas. A luz que entrava pelas janelas empoeiradas da sala principal era fraca e amarelada, revelando nuvens de poeira dançando em raios preguiçosos, como fantasmas de uma dança antiga. Cada passo no assoalho rangente parecia um grito abafado da casa, uma confissão de memórias esquecidas, um lamento que vinha das próprias tábuas. A casa era um túmulo para a luz, um monumento à solidão erigido em pedra e madeira. Passei as primeiras semanas arrumando o básico, limpando o que podia, tentando trazer vida de volta àquele monumento à solidão. Varria, espanava, abria janelas para um ar que, estranhamente, nunca parecia arejar completamente o ambiente. A solidão começou a pesar, mas eu a atribuí à mudança, à falta de hábito. No meio da papelada e dos livros empoeirados que Abel havia deixado para trás, tomos de botânica obscura, tratados de filosofia esotérica e alguns volumes em línguas que eu não reconhecia, encontrei um diário. Era de Abel, capa de couro gasta, tão desbotada que a cor original era um mistério, páginas amareladas e quebradiças, caligrafia nervosa que parecia tremer no papel. A princípio, pensei que seria apenas o registro de um velho excêntrico, talvez uma crônica de jardinagem ou anotações sobre as espécies de cogumelos mais raras da região. Mal sabia eu que aquele diário era o mapa para o meu próprio inferno particular. As primeiras páginas falavam da vida cotidiana de Abel, suas observações sobre a natureza circundante, seus estudos de botânica amadora e divagações filosóficas sobre a beleza da decomposição. Mas de repente, o tom mudou. A letra ficou mais apertada, as frases mais curtas, pontuadas por exclamações de espanto e medo, como se ele estivesse com pressa de registrar algo que mal podia acreditar.
algo que sua mente se recusava a processar. Ele mencionava uma descoberta, algo abaixo do assoalho, um porão dentro do porão, uma passagem secreta, escondida até dos olhos mais curiosos. A cada linha, eu sentia um arrepio. A sanidade de Abel parecia escorregar para o abismo, página após página. A curiosidade, você sabe, é uma maldição. Ela nos puxa para o que nos destrói, com a promessa de conhecimento. Eu desci para a adega da casa. Era escura, fria, cheirava a terra úmida e fermento, a umidade se agarrando às minhas roupas. Garrafas vazias se alinhavam em prateleiras empoeiradas, testemunhas silenciosas de um passado alcoólico, ou, talvez, de experimentos mais sombrios. No chão de terra batida, atrás de algumas prateleiras velhas cheias de potes vazios e mofados, Abel havia desenhado uma pequena estrela de 5 pontas com giz. Um símbolo pueril, mas que agora me parecia carregado de uma intenção sombria. Bem ali, notei que o chão parecia um pouco diferente. Uma batida suave com a sola do meu sapato revelou um som oco, um eco que não correspondia à terra compactada ao redor. Com um esforço considerável, movi as prateleiras pesadas, revelando um alçapão de madeira quase imperceptível, disfarçado sob uma camada de poeira e teias de aranha. O ar que veio de baixo era pesado, gélido, e carregava um cheiro que eu nunca tinha sentido antes. Algo como metal enferrujado misturado com ozônio e pedra molhada, mas não a umidade fresca de uma caverna, e sim a frieza de algo que não pertencia ao nosso mundo. Não era agradável, era perturbador, mas tinha um quê de estranhamento que me atraía com uma força primária. Abri o alçapão com um rangido que se arrastou pelo silêncio, e desci os degraus de pedra irregulares, escorregadios e frios, iluminando o caminho com a lanterna do celular, cujo feixe fraco parecia lutar contra a escuridão absoluta. O cômodo lá embaixo era pequeno, opressivo, úmido e circular. As paredes eram de pedra bruta, mas não pareciam naturais. Havia uma textura estranha, quase orgânica, como se a própria rocha tivesse sido esculpida por algo que não tinha mãos, por uma força geológica de outro plano de existência. E no centro do cômodo, sobre um pedestal de pedra rústica, tosco, jazia o objeto. Era uma pedra, mas não como qualquer pedra que eu já tivesse visto. Tinha uns 30 centímetros de altura, era irregular, de um preto tão profundo que parecia sugar a luz ambiente, um vácuo visível. Não refletia, não brilhava, apenas absorvia, engolindo os feixes da minha lanterna em sua superfície insondável. Sua superfície era cheia de reentrâncias e elevações, formando padrões que desafiavam a lógica, geometrias que pareciam impossíveis, ângulos que se contorciam para dentro de si mesmos, violando todas as leis da percepção humana. E juro por Deus, ela pulsava, não como um coração, mas com uma vibração sutil, um tremor constante que eu sentia nos dentes, nos ossos, ressoando em cada célula do meu corpo. Uma ressonância silenciosa que era, ao mesmo tempo, um grito primordial. Ao lado da pedra, sobre o pedestal, estava um segundo diário de Abel. Este era ainda mais surrado, as páginas quase se desfazendo ao toque, as últimas escritas em uma caligrafia desesperada, quase ilegível, marcada por manchas que eu não queria identificar. Eu comecei a ler ali mesmo, sentado no chão frio e úmido do porão secreto, a luz da lanterna tremeluzindo sobre as palavras de Abel, que agora pareciam mais uma confissão de loucura do que um registro. Ele falava da pedra como um presente das profundezas, um portal para o vazio cósmico. Ele descrevia como ela cantava para ele, não com som, mas com ideias, com verdades insuportáveis que dilaceravam a mente. Sua mente, antes lúcida, deteriorava-se a cada página, as frases se tornando fragmentadas, a sintaxe se desfazendo em um caos de pensamentos. Ele via cores que não existem, ouvia vozes que não eram feitas de ar, mas de tempo e espaço, e falava de entidades que espreitam nos interstícios da realidade, indiferentes à nossa existência, vastas e antigas como o próprio tempo, dormindo em um sono eterno que era mais terrível que qualquer vigília.
Cada palavra do diário de Abel era um prego no meu caixão, selando meu destino. Eu estava fascinado, obsessionado. Eu passava horas naquele porão, observando a pedra, lendo e relendo as anotações do meu tio-avô, tentando decifrar os símbolos enigmáticos que ele rabiscara nas margens. A vibração da pedra parecia aumentar, ou talvez fosse minha percepção que se aguçava, minha mente se alinhando com sua frequência abissal. Eu comecei a ter sonhos. Os sonhos. Não eram sonhos comuns, aqueles que se desvanecem com o orvalho da manhã. Eram viagens. Viajava por paisagens que não faziam sentido, construções que desafiavam a gravidade e a lógica euclidiana, erguendo-se em espirais impossíveis sob céus que sangravam cores que eu nunca tinha visto, tons que incendiavam a retina e corroíam a alma. Mundos onde a luz era uma coisa viva e as sombras pareciam esconder formas gigantescas, silenciosas, que se moviam com uma lentidão geológica, como montanhas que respiravam. Eu sentia a presença delas, a indiferença delas, a magnitude esmagadora delas. E a cada sonho, a insignificância da minha própria existência se tornava mais clara, mais cruel, uma punhalada no coração da minha arrogância humana. Eu era um ponto, um ínfimo grão de poeira perdido na imensidão. Minha rotina virou de cabeça para baixo. Eu não conseguia mais dormir em paz. Meus olhos ardiam com a memória dos mundos oníricos. As paredes da casa pareciam sussurrar quando o vento batia, vozes indistintas se misturando ao rangido da madeira. As sombras pareciam se alongar de forma antinatural, dançando nos cantos do meu campo de visão, transformando-se em formas que eu mal podia discernir antes que se dissolvessem. Eu começava a questionar minha própria sanidade, me perguntando se era a pedra me afetando, ou a solidão daquela casa me consumindo, ou se a linha entre os dois havia sido permanentemente borrada. Eu perdia a noção do tempo. O dia e a noite se misturavam numa névoa densa de vigília e pesadelos, cada amanhecer apenas um prolongamento da noite anterior, o cheiro da pedra. Aquele cheiro de metal enferrujado e ozônio, misturado a algo indescritível, começou a impregnar tudo. Minhas roupas, meus cabelos, até a minha própria pele. Eu sentia um frio constante, um arrepio que ia da nuca até a alma, como se o porão e a pedra estivessem se expandindo, me envolvendo. A comida perdia o gosto, a água parecia sem sabor. Eu emagreci, meu corpo se tornando uma carcaça para minha mente atormentada. Meus olhos, quando me via no espelho, pareciam afundados em órbitas escuras, com um brilho febril, quase insano, que eu não reconhecia. Eu era um espectro do homem que chegou a águas mortas. O diário de Abel terminava com uma única frase repetida várias vezes, com uma urgência quase infantil, mas carregada de um terror abissal. Eles estão aqui, sempre estiveram, nós somos os sonhos deles. A última página estava em branco, exceto por uma mancha escura e ressecada que eu não queria identificar, mas que minha mente doentia já havia classificado como sangue, uma oferenda final à verdade que ele havia descoberto. Era o testamento de um homem que havia visto demais, e eu, tolo, estava prestes a seguir seus passos. A obsessão me consumiu por completo. Eu tinha que saber, tinha que ver o que Abel viu. Tinha que entender os sussurros. A pedra era a chave, o portal para a verdade insuportável. Em uma noite particularmente escura, sem estrelas, com a floresta lá fora uivando com um vento que parecia o lamento de almas perdidas e as tábuas da casa rangendo como ossos antigos, eu desci novamente ao porão secreto. A pedra pulsava mais forte do que nunca. A vibração agora era um tremor sutil, mas constante, que reverberava por todo o meu corpo, uma orquestra dissonante de silêncio. Minha mente estava agitada, confusa, beirando o colapso, mas uma parte de mim estava mais clara do que nunca. A necessidade de saber, de tocar,
de mergulhar no abismo. Eu estendi a mão. Minha pele estava fria e pegajosa de suor. Hesitei por um instante, um resquício de sanidade me alertando para não fazê-lo, um último grito de alerta de uma mente à beira do precipício. Mas a curiosidade, a maldição, era mais forte. Meus dedos tocaram a superfície gélida da pedra. Não era apenas fria, era vazia. Como se não houvesse matéria ali, apenas a ausência dela, preenchida por uma energia que me puxava para dentro, um vácuo cósmico que sugava a minha própria essência. No instante em que meus dedos fizeram contato, minha mente se abriu. Não houve dor física, não houve som externo, apenas uma explosão de conhecimento. Uma onda de percepções que destruiu todas as barreiras da minha compreensão. Eu vi o que Abel viu. O universo se descortinou diante dos meus olhos mentais, não como um vasto cosmos de estrelas e galáxias, mas como um organismo gigante, pulsante, indiferente, cujas estrelas eram apenas células menores, suas galáxias, órgãos em um corpo inconcebível. Eu vi as entidades de Abel, não monstros com tentáculos ou presas, mas conceitos, formas que desafiavam a imaginação e a própria linguagem, existências que se estendiam por dimensões que nem sequer conseguíamos conceber. Eram seres antigos, insondáveis, que habitavam os espaços entre as estrelas, e para eles, a humanidade, nosso pequeno planeta azul, nossas vidas, eram menos que poeira, éramos nada. Um mero acidente, uma bolha efêmera em um oceano de insignificância cósmica, um pensamento passageiro, se é que éramos um pensamento. O que me quebrou não foi o medo, não foi a dor, mas a indiferença. A percepção de que nada do que fazemos importa, que nossa existência é um sussurro inaudível num coro de silêncios eternos. Eu vi o vazio, eu senti o vazio, e esse vazio me engoliu, consumindo a cada partícula da minha razão. Não sei quanto tempo fiquei ali, com a mão na pedra, imerso nessa verdade aterradora. Minutos, horas, dias, o tempo perdeu qualquer significado. Quando finalmente consegui me afastar, meu corpo parecia pesado, oco, um casulo abandonado. Minha mente já não era a mesma. As cores do porão pareciam mais vívidas, mas ao mesmo tempo distorcidas. As sombras dançavam com uma vida própria, assumindo formas que eu agora entendia. Os sussurros do universo estavam agora em todo lugar, dentro de mim, em mim. Eles se tornaram a minha própria voz interior. Eu não gritei, não chorei. Apenas subi os degraus lentamente, de volta para a casa que agora parecia tão pequena, tão frágil, tão patética, diante da verdade que eu havia testemunhado. O diário de Abel não era o mapa para o inferno, era o registro de uma viagem que ele já tinha feito, e eu, como um tolo, o segui, sem perceber que a passagem de volta já havia sido selada. Agora eu passo meus dias observando o céu noturno, que antes me trazia paz, mas agora é apenas um lembrete do vazio, das formas inimagináveis que se movem além das estrelas. A pedra ainda pulsa no porão, eu a sinto, eu sinto eles, o ranger lento das dimensões, o fluxo primordial do não ser. E o silêncio da noite, que antes eu buscava, é agora o eco mais alto. Um eco que não é vazio, mas cheio de um conhecimento que me dilacera, um sussurro eterno que a cada dia me arrasta mais e mais para a verdadeira e insuportável loucura cósmica. Eu sou um eco, apenas mais um de Abel, de tantos outros que encontraram o que não deveria ser encontrado. E você, meu caro, ainda está seguro no seu próprio silêncio. Por enquanto.